Antes de prosseguir com esse vídeo, olha só, o negócio aí entre Flamengo e Red Bull Bragantino da saída do Alacian recuou, tá? O negócio tá paralisado. A gente tinha trazido para vocês aí que tinha até chance ainda de resolver pagando em 2 anos, mas o negócio não avançou. O Flamengo não aceitou aí a forma de pagamento que o Red Bull Bragantino estava propondo, não aceitou a mudança que eles propuseram, né? Então, o Flamengo tem aí outros times interessados no Alacian, inclusive chega da Rússia a informação que o Zenit está interessado no Alacian. A gente estava conversando aqui agora com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que confirmou aí a informação do Vene Casagrande com relação à questão do Alacian não ir mais para o Red Bull Bragantino. A gente já tinha trazido isso ontem ou anteontem aqui, né? Então, o Flamengo vai buscar uma opção aí, uma outra negociação, ou vai acabar, né, reintegrando o jogador que já tinha se despedido nas redes, inclusive do Flamengo, se emocionou no jogo do Flamengo no Carioca. Agora, o Alacian deve ser reintegrado, ou o Flamengo, né, vai avaliar aí propostas. Como eu falei, não, tem um interesse não confirmado do Zenit, né? O Flamengo vai buscar aí uma outra possibilidade de negócio com relação ao Alacian, já que não aceitou, né, a proposta em 2 anos aí para pagamento em 2 vezes do Red Bull Bragantino. Vale a gente ressaltar que para o Flamengo não ter aceitado é porque o Flamengo deve ter alguma coisa em vista. E Libertadores eu sou tetra e muito mais eu vou ganhar. Cheiro verde é o eu tô em outro patamar, outro patamar. Vamos, porra, vambora, vamos ganhar mais. Amanhã tem decisão Supercopa do Brasil, não é só Libertadores não, é Brasileirão, é Supercopa do Brasil, é Recopa, é Libertadores que a gente já ganhou tetra, vamos por mais, né? Ainda temos chance no Carioca, falei pra vocês aí que os resultados ajudaram. Flamengo ainda vai buscar esse tricampeonato carioca, escuta o que eu tô falando, né? A gente estava realmente triste com aquele momento, todo mundo falando, o Flamengo vai disputar o quadrangular da morte e tudo mais, os cara zoando pra caramba, né? Os rivais dizendo que o Flamengo, até fizeram um vídeo dizendo que o Flamengo já estava rebaixado, mal sabem que tem um quadrangular, que é uma vergonha disputar esse quadrangular e tal, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Já colocaram como certo. Nunca duvide do Flamengo. Nunca duvide do Flamengo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai ainda ser tricampeão seguido em cima do Fluminense. O Fluminense vai ser trivice do Flamengo, igual o Botafogo, igual o Vasco. Porque a gente tem uma informação interessante. Acabei de gravar lá dentro, tava cotinho, consegui fazer ele dormir. Tá deitado já, eu tô indo dar aquela malhada. E aí eu vou trazer para vocês que eu acabei de gravar lá dentro sobre a questão de receita do Flamengo batendo 2 bi. Receita batendo 2 bi. Eu quero avisar você que na loja da Gávea, na loja do Flamengo na Gávea, vai chegar, tá? 4 Libertadores e o de campeão, tá? Esse pet que você tá vendo aqui de campeão vai chegar para camisa infantil, tá? Você vai poder garantir para manto infantil. Bem, a gente tem aqui para trazer para vocês, né, a lista de relacionados do Flamengo, confirmado, tá? Paquetá confirmado, o pessoal aí que não tinha visto o nosso vídeo antes, a gente trouxe aqui um vídeo logo cedo, né, e também em Rios e tudo mais, avisando que o Paquetá estava relacionado. Uma informação exclusiva que o Paquetá estava relacionado e ia para o jogo, tá? Não era só para viajar, não, ia para o jogo. Foi confirmado, até porque a forma que o Flamengo explica deixa claro que o Paquetá vai para jogar, tá? Tem uma diferença entre o Paquetá e o Saul viajando. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, olha só. O Flamengo soltou o seguinte: Saul viaja com o elenco, mas ainda se recupera de procedimento cirúrgico, ou seja, todos os outros que estão incluídos, inclusive o Danilo, De La Cruz, que a gente trouxe mais cedo, que estariam relacionados, o Paquetá, todos estão indo para estar à disposição do Felipe Luiz para jogar, tá? Então, ó, Alexandro, Andriu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Léo Pereira, Pedro, Gonçalo Plata, Agostinho Rossi, Samuel Lino, Saul e Vitão, tá? Eu queria falar aqui um negócio, inclusive,
a provável escalação a gente tem aqui, lembrando que o Lucas Paquetá pode entrar no decorrer do jogo, né? E o Arrascaeta e o Jorginho acredito que comecem no banco, é questão física. Então o Flamengo deve vir com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro, tá? É uma possibilidade ali do Cebolinha vindo no lugar do Samuel Lino. Eu até prefiro o Cebolinha entrando no lugar do Samuel Lino. Queria falar com vocês aqui sobre a questão do Emerson Royal. Muita gente falando de críticas ao jogador e tudo mais. Gente, olha só, tudo bem, ele realmente tá devendo aí com relação a algumas atuações, mas, cara, não é possível. Ele é um jogador que veio pro Flamengo, pô, muito bem cotado, uma contratação para o cara que estava na Europa, que se destacou na Europa. Não é possível, por mais que ele não tenha ido bem contra o Fluminense, ele foi bem contra o Vasco. Vamos dar um crédito. Quantos jogadores, olha o Rodinei que aconteceu, depois todo mundo queria que ele ficasse e ele foi embora. Vamos dar um crédito, vamos, olha só, a gente vai, olha só, eu vou criticar todo jogo, e se ele for mal num jogo, eu vou criticar, não foi bem e tudo mais. Mas vamos parar com essa perseguição de pedir o cara fora do Flamengo, né? O Flamengo não vai vender o jogador agora, o Flamengo vai utilizar o jogador a temporada toda. Vamos ter calma, vamos dar força pro cara, né? Recado importante, cara, vamos dar força, vamos parar de jogar contra o patrimônio, vamos dar uma força pro cara, vamos acreditar no potencial do Emerson Royal. Ele vai dar a volta por cima do Flamengo. Ele já atuou bem contra o Vasco. O que diz que ele não vai continuar atuando? Entendeu? É pré-temporada, galera. É início de ano. O Flamengo ainda vai engrenar. Então vamos ter calma. Com o trabalho do Felipe Luiz, que eu já vi torcedor do Flamengo criticando depois desse jogo contra o Fluminense, com o jogo também contra o São Paulo. Cara, vamos criticar, mas vamos evitar jogar contra o patrimônio, cara. Isso não é possível, tá? O Flamengo, pô, ganhou tudo ano passado. O Flamengo tá pagando o preço do que ganhou ano passado, que teve que jogar até o final da temporada mundial. Então vamos acreditar e vamos apoiar, tá certo? Olha só, o nosso amigo aqui do Ai Se Eu Te Pego, que faz umas IAs aqui maneiríssimas, fez aqui uma IA Flamengo e Corinthians Supercopa, tá? Olha só. Olha aí, vou baixar o volume. Baixar o volume um pouquinho, voltar aqui um pouquinho, ó. Paquetá e Memphis Depay. Mas o Paquetá não começa jogando, né, cara? Mas tá top. Olha aí. E aí os jogadores do Flamengo chegando, né? O Paquetá, não, o Paquetá ele vai nessa pegada. Ih, rapaz. O Andréas e o Gerson ali, todo mundo lá acompanhando. Olha aí. Sensacional, cara. Olha lá, Lucas Paquetá, Memphis Depay. Pô, ficou muito legal, cara, muito legal. Essa IA tá muito maneira. Olha aí. Paquetá chegando. Pô, sensacional. Briga boa, hein? Briga boa, hein? Briga boa. Touch gloves. Porra, botou o pau quebrando ali. Rapaz, cada pedrada. Ih, rapaz. Oh! Oh! Rapaz, só pedrada. Muito bom, cara, muito bom. Espetacular, cara. Sensacional, cara. Essa IA ficou sensacional, cara. Sensacional. Pô, muito bom. Tomara que ele entre, tomara que ele nocauteie o Corinthians, tomara que ele nocauteie o Memphis Depay. Falar aqui sobre a situação do gramado, né? O Roger Flores, comentarista da TV Globo, falou sobre o gramado da Arena do BRB, né? Lá do Mané Garrincha. A gente vai para um jogo mais glamuroso, que é a final da Supercopa. Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, os dois campeões nacionais do ano passado, em um gramado horroroso. É uma vergonha o estádio de Brasília ter essas condições de gramado, né? A gente teve uma rodada do Campeonato Brasileiro com gramados espetaculares e a gente vai para um gramado desse. Então, o Roger Flores reclamando aí do gramado
do Mané Garrincha, justamente um tirateima, né, de Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Cara, falar uma curiosidade aqui, geralmente o campeão brasileiro é o campeão da Supercopa. Só teve um ano que o campeão da Supercopa foi o campeão da Copa do Brasil. Geralmente, na maioria das vezes, o campeão brasileiro é o campeão da Supercopa. O Flamengo, campeão brasileiro em 19, ganhou a Supercopa 20. O Flamengo, campeão brasileiro 2020, ganhou a Supercopa 21 contra o Palmeiras. E na Supercopa 20 foi contra o Atlético Paranaense. O Flamengo campeão da Copa do Brasil de 22. Foi vice da Supercopa 23. Né? O Palmeiras, que era o campeão brasileiro. O Flamengo campeão da Copa... da Copa do... Não, foi isso mesmo. O Flamengo campeão da Copa do Brasil 24, aí ganhou do Botafogo em 25. Né? Foi a única vez. No restante todo, o Flamengo, geralmente o time campeão é o campeão brasileiro. Tá? A gente teve isso acontecendo algumas vezes. Cara, quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada, mas é um fato aí pra gente trazer relevante. Flamengo aí é o campeão brasileiro. Olha só, a gente tem aqui, antes da gente trazer a informação sobre a receita do Flamengo, o Marcos Mota postou aqui, ó, a federação. Marcos Mota, que é um cara conceituado aí, né? O vice-presidente de administração do Flamengo, publicou aí um dado aí da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, IFFHS, né? A nova atualização do ranking dos melhores clubes do mundo. No ranking, o Flamengo aparece como 6º colocado entre os melhores clubes do mundo, e o primeiro entre os não europeus. Outro brasileiro presente na lista é o Palmeiras, na 9ª colocação. Tá? O líder é o Paris Saint-Germain, seguido por Real Madrid e Chelsea. Então, Paris Saint-Germain primeiro, Real Madrid segundo, Chelsea terceiro, Internacional quarto, Bayern quinto, Flamengo sexto. Tá? Flamengo bem na lista aí, né? Então, até o Marcos Mota, que é conceituado aí na causa esportiva, trazendo aí, postando isso aí sobre o Flamengo, né? E vamos dar uma olhada no embarque do Flamengo, BAP, jogadores embarcando, já que a gente falou dessa questão do Alan que não viajou, vamos ver o embarque do Mengão para a decisão da Supercopa, hein? O presidente BAP chegando para o embarque aí do Flamengo para Brasília. Aí o ônibus do Flamengo chegou aqui no aeroporto do Galeão, rumo a Brasília, onde enfrenta o Corinthians pela decisão da Supercopa no domingo. Tá José Boto, diretor de futebol do Flamengo, é o primeiro a descer. Cumprimento a todos. Técnico Felipe Luiz também. Trota aí comigo. Chegando aí no Galeão, segundo a descer. O esquema aqui de polícia vai ajeitando a imprensa presente aqui no Galeão. Danilo, zagueiro Danilo, que retorna após um período de recuperação, né? Junto com o Dela Cruz, que também voltou. Léo Pereira, presente a ele, Léo Ortiz acompanha o zagueiro, sempre com seu travesseiro. Ayrton Lucas, presente também, vai entrando, junto com o restante de jogadores. Everton Cebolinha, aí que tá jogando bem. Tá aí, Danilo, Dela Cruz voltam, junto com o Paquetá, que é a novidade também, é o novo reforço do Flamengo. O clube conseguiu ontem a colocação do Cria no bid, então ele está apto a jogar. Tá aí o zagueiro Vitão, também novo reforço, né? Primeiro reforço aí do Flamengo no ano. Tá entrando. E é o Flamengo. O Flamengo chega por volta de 6 horas. Já tem nosso repórter lá, Gabriel Orfan, em Brasília, prontinho para receber o Mengão. Aqui a gente
do Rio, vai fazendo a cobertura daqui, né? Tá aí, vamos ver quem é o próximo a descer. O Flamengo e o Corinthians se enfrentam amanhã, 4 horas da tarde, né, no Mané Garrincha. E tá no estado do gramado um pouco prejudicado, talvez. Tá aí o André, goleiro, junto com outro goleiro, Diogo Alves. Os dois aí, ó. Emerson Royal. E tá aí, ó. Junto com o Pedro. Tá aí Saul, com bota, vestindo bota. Alexandro. Eric Pulgar. Seu fonezinho de ouvido com fio. Algo que não tem ultimamente, mas tá aí, ó. Carrascal com seu estilo, levando sua mala. Super estiloso, Carrascal, com todo respeito. Gonzalo Plata também, na palheta, vestido de Mengão, bem trajado. Vamos ver o próximo, tá aí, ó, no Porto do Galeão. O barco do Flamengo sempre aqui, bem tranquilo, hoje não tá tão sol. E, ó, Dela Cruz, que também retorna. Aí, ó, uma das novidades. Junto com a Arrascaeta, craque, que reestreou contra o São Paulo, apesar da derrota, né? Dá pra ver que ainda não atingiu 100% do condicionamento físico, mas se Deus quiser vai brilhar amanhã, né? Tá aí Luiz Araújo, que foi desfalque contra o São Paulo, né? Um desfalque super importante, ele que joga bem contra o São Paulo. Aí Samuel Lino, Guilherme Varela, Everton Araújo também, Bruno Henrique, ó, com seu MacBook, casaquinho, fone de ouvido com fio também. Aí, ó, Rodrigo Caio passando, Jorginho. Goleiro Rossi, Agostinho Rossi. E aí vem a comissão técnica, né? O médico, Fernando Sasaki. E aí, parece que acabou. Acabou o embarque. E é isso. Flamengo e Corinthians amanhã, às 4 horas, em Brasília. E rapidinho, antes da gente chamar aqui a matéria sobre a receita do Flamengo, é importante a gente falar que parece que o Filipe Luís cada vez menos conta com o Alan, né? O jogador está mais uma vez fora da lista de relacionados por opção técnica do treinador, tá? O Bruno Lemos, né, o que trabalha com o Mauro Santana, o Bruno Lemos trazendo a informação que por opção técnica o jogador Alan treinou normalmente no CT Ninho do Urubu e não foi relacionado. Então, opção técnica, jogador fora mais uma vez da lista de relacionados, e a gente só espera que possa acontecer então uma negociação, né? Já que o Flamengo tem negociado todos os jogadores que não eram relacionados, caso do Michael, Juninho, Vinha, todo jogador que o Flamengo não utilizava, o Flamengo acabou negociando nessa janela. Então é provável que a gente tenha mais uma negociação aí, a do volante Alan. Inclusive, um fato curioso é que o Alan não viaja e o Saul operado, o próprio Flamengo comunicou que ele está operado e viaja operado, né? Então, por que o Alan não viaja? É porque alguma coisa deve ter também em vista, né? Alguma negociação, alguma coisa deve estar acontecendo para o Flamengo sequer relacionar o jogador, né? O Saul machucado, lesionado, operado, viaja. O Alan não. E falando sobre questão de receita, falei ainda agora que o Corinthians, mesmo com muita dívida e tudo mais, está ajudando a torcida e tudo mais. Cara, é questão de planejamento, de escolha do Flamengo. A gente respeita também aqui. Mas é importante a gente falar o que o Flamengo projeta para 2026. O Flamengo entra em 2026 com a receita bilionária, queda da dívida, cofre aberto para o futebol. O Flamengo ainda não aprovou internamente o orçamento de 2026, mas os números apresentados pelo presidente Luiz Eduardo Baptista no fim de 2025 ajudam a entender como o clube projeta a temporada, tá? A projeção indica crescimento de receitas aí
e altos investimentos no futebol, né? Já está tendo aí com a contratação do Lucas Paquetá, por exemplo, né? Aliados a um resultado positivo, né? Também podemos considerar aí títulos e tudo. Cara, olha só, hein? A gente está falando de tudo isso sem considerar título, né? Se a gente considerar título, o valor pode ser ainda muito maior, tá? Segundo o BAP, os números apresentados partem de um cenário conservador. Em reunião com os conselheiros, né? Eu também sou conselheiro, sou sócio, proprietário, conselheiro, estou morando longe, não estou indo mais, mas tem agora remoto, né? A gente pode participar remoto. O presidente destacou que as projeções não consideram conquistas esportivas nem receitas extraordinárias, pois o Flamengo trabalha aí com o que entende que é uma base segura de arrecadação. Então o Flamengo não conta com premiações, é surreal. A receita bruta estimada é de 1,8 bilhão, tá? O Flamengo projeta 1,8 bilhão sem contar com premiações de títulos e tudo mais. O número fica abaixo do que o clube arrecadou em 2025, cerca de 2,1 bilhões, mas a comparação precisa de contexto, é importante a gente trazer. O ano passado foi impulsionado por vendas relevantes de atletas, 511 milhões, e o número de 2026 é sem contar com as taças, né, com as premiações de títulos. Vendas de atleta entram aí como meta conservadora no orçamento para 2026. Também não tem a Copa do Mundo de Clubes, que o Flamengo ganhou uma grana preta, mesmo chegando somente nas oitavas. O Flamengo projeta, então, 256 milhões em vendas de atletas, um valor abaixo, né, bem abaixo, metade praticamente dos 511 milhões registrados em 2025. A diferença reforça também não só o perfil cauteloso do orçamento, mas também o objetivo de reduzir saídas e reforçar o elenco que já é campeão. Então, o Flamengo está aí impulsionando as suas receitas recorrentes e reduzindo aí também o peso da TV na projeção, inclusive apresentada pelo BAP, né? E a gente sabe que a previsão, então, para 2026 reforça uma mudança clara no perfil das receitas do Flamengo. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, direitos de TV seguem relevantes, mas perdem o protagonismo aí para áreas controladas aí diretamente pelo clube. Tá? Então, isso é muito importante, porque aí você pode prever muito mais o que você vai receber no ano, não precisa contar com certas coisas. As projeções de receitas do Flamengo 2026, comercial, 538 milhões, match day e estádio, 504 milhões, direitos de TV, 265 milhões. Você vê, metade praticamente, né, do match day, que é ingresso e tudo mais. Licenciamento e varejo, 95 milhões. Clube social, 55 milhões. Comunicação e conteúdo, 5 milhões. Aí conta Flamengo TV, conta tudo. Vocês terem noção como é pequeno perto do que o Flamengo faz com outras coisas, né? Dívida controlada, resultado positivo, fecham o cenário do orçamento projetado para 2026. O Flamengo trabalha com endividamento operacional líquido de 41 milhões. O número representa uma queda, né, expressiva em relação a 2025, quando a dívida líquida era de 96 milhões, ou seja, já caiu muito, né, gente? Caiu aí, o Flamengo aí caindo o endividamento operacional líquido para 41 milhões, menos da metade do que estava em 25. Então, cara, o Flamengo pagando dívida, o Flamengo mantendo receita altíssima, mesmo num ano que não tem Copa do Mundo de Clubes, que foi que deu tanto dinheiro ao Flamengo ano passado, e sem contar com os títulos, né? Se o Flamengo ganha uma Libertadores de novo, se o Flamengo ganha Brasileiro, se o Flamengo ganha uma Copa do Brasil, cara, tô falando Supercopa e tudo mais, se o Flamengo ganha esses títulos todos, né? Aliado aí a mais algumas vendas, o Flamengo supera de novo os 2,1 bilhões, né? Então, o Flamengo segue muito bem, obrigado. O Flamengo segue aumentando a sua receita mesmo com tantos gastos, com tantas contratações e mantendo um time absurdo, né, cara? Sensacional. E lembrando que 29 tem Copa do Mundo de Clubes de novo, mais dinheiro entrando, o Flamengo participando de outras competições, o Flamengo sempre no topo, se Deus quiser, né, começar por amanhã ganhando essa taça aí da Supercopa do Brasil contra o Corinthians, mesmo com a torcida deles maior e tudo mais, né, eles levando, no caso, não vou dizer, olha só, eu não acho que a torcida deles vai estar maior, tá? Eu não acho que a torcida deles vai estar maior no estádio. Eu estou falando organizada. Eles vão levar mais organizada por causa dos ônibus que a diretoria ajudou. Eu acho que a nossa diretoria poderia ajudar um pouco mais as organizadas com a questão de ônibus e tal, para a gente ter aquela festa na arquibancada. Sim, eu acho. Mas o nosso povão, o nosso torcedor comum, ele vai estar presente.
E aí eu tenho certeza que vai estar, até porque foi vendido para os dois setores, setor norte e sul foi vendido também separado para as duas torcidas. Eu acho que vai estar bem dividido o estádio, mas com a diretoria dos caras ajudando, é complicado, né? É complicado. Os caras todos endividados, mas a diretoria deles ajudando. Fazer o quê? Mas vamos lá, contra tudo e contra todos, vamos com tudo. O Flamengo segue gigante na receita e cada vez maior com contratações bombásticas. Essa do Paquetá foi surreal mesmo.